A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Uma ótima sexta-feira a todos. Estamos aqui na nossa primeira live de 2025. Graças a Deus, Deus nos permitiu essa passagem de ano. E aqui podemos glorificar e engrandecer o santo nome de Jesus. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem nos feito, né? Ele tem nos dado a condição, tem nos dado a graça, a bondade dele tem nos acompanhado. E aqui estamos mais um ano para lutar, para conquistar e também dar glória a Deus por tudo que ele tem nos feito, né? Muitas das vezes nós chegamos na presença do Senhor ou até mesmo queremos entrar em oração, né? Porque tem duas coisas diferentes, irmãos. A onipresença de Deus não nos faz estar na presença de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Uma vez eu fui até questionado pela maneira que eu oro, porque eu oro e falo, Senhor, nos permite entrar na tua presença. A pessoa disse, não, nós já estamos na presença de Jesus. Não, nós não estamos. Nós estamos, ele está em todo lugar, mas para entrar na presença de Jesus tem que ter uma expiação, né? Tem que ter pedido de perdão, tem que ter arrependimento, tem que estar no momento de intimidade com Jesus. Então a nossa oração tem que ser assim, irmãos, reconhecendo que Ele é Senhor e nós somos servos. Então por isso, nesta manhã, nós vamos chamar a existência de Jesus para a nossa vida, né? Nós vamos orar, pedir a Deus para que Ele possa nos dar o acesso no reino espiritual, para que Ele possa nos permitir chegar diante da Tua presença. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós queremos Te louvar, nós queremos Te bendizer, Senhor, por tudo que Tu és, Senhor. Obrigado por nos permitir passar, meu Pai, de 2024 para 2025, Senhor. Porque nós fazemos até planos, projetos, propósitos, mas se o Senhor não quiser, Pai, nada acontece. Ainda que nós temos agendas, Senhor, como pastores, como homens, como pessoas, Pai. Nós projetamos, Pai, nós até dizemos, Pai, aquele que está no trabalho secular, nas minhas férias eu vou fazer isso. Tal dia eu vou fazer aquilo, mas se não for da permissão do Senhor, nada acontece, Pai. Então nós queremos aqui te louvar. Nós queremos aqui te bendizer, Pai, por nos dar a condição de chegar a esse 2025, Pai. Rompendo barreiras, meu Pai. Rompendo situações contrárias, dificuldades, meu Pai. Lutas, provas, Pai. Senhor, e o Senhor nos deu a condição de aqui estarmos. Eu quero te pedir nesta manhã, Senhor, que o Senhor já vai alcançando os meus irmãos que assistirão esta live, os meus irmãos, Pai, que estarão conosco nesta manhã, aqueles que serão alcançados por compartilhamento, aqueles que vão assistir depois, tanto no Facebook como no YouTube, Pai. Senhor, aqueles que por através, meu Pai, de algum canal, de alguma situação, meu Pai, verão esta live, sejam abençoados em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, desde já profetizar sobre a vida dos meus irmãos, que em 2025 será um ano diferente, meu Pai. Nós vamos tomar posições, nós vamos, Senhor meu Pai, agir mais, nós vamos, Senhor meu Pai, se colocar diante da Tua presença, nós vamos, Senhor Jesus, estar naquilo que o Senhor tem proposto para nós, Pai. Porque às vezes nós estamos em situações de promessas, às vezes nós estamos prometendo, Senhor, entra ano e sai ano, meu Pai. É a mesma promessa, mas não tem mudança. Mas, Senhor, neste ano haverá mudança, Senhor. Nós não vamos querer que o nosso irmão mude primeiro. A mudança vai partir de nós, Pai. A mudança vai partir daqueles que estão ouvindo a Tua voz, a Tua presença, a Tua palavra, aqueles que estão envolvidos na Tua presença, Pai. Senhor, que nesta manhã de sexta-feira, neste ato profético, Senhor meu Pai, o Senhor alcance os de perto, alcance os de longe. Neste ato profético, o Senhor alcance, meu Pai, a vida dos meus irmãos. É isso que eu te peço e desde já te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O missionário Valério vai estar entoando os hinos da harpa cristã. Irmãos, eu quero pedir antes que a nossa irmã, né, comece a entoar os hinos da harpa cristã. Você que está assistindo aí na barra, né, de notificação, você que está aí passando aí, né, no feed de notícias, a live, e você está assistindo, né? Eu sei que muita gente assiste assim, mas eu quero te pedir encarecidamente, clique lá, entre conosco na live, tá bom? Em nome de Jesus. Se você tem alguém
quem precisa de oração, deixa aí o nome, o seu pedido de oração, que no final da live nós estaremos orando em nome de Jesus. Missionária Valéria vai entoar os hinos da harpa cristã. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvor da harpa cristã de número 306. A palavra de Deus é um tesouro. Aleluia. Amém. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu, ó Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu, ó Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É o farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e no mundo se esqueceu, chegará por certo a eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu, ó Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. 303. Glória a Deus. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus.
Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito veraz. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, Na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Deus abençoe a vida do nosso irmão Leonardo Santoro, meu amigo. Nosso irmão em Cristo, Luiz Gabriel. É sempre bem-vindo os nossos irmãos. Deixa eu ajeitar aqui, né? Glória a Deus. Não chega a cadeira logo. Maravilha. Logo a cadeira está chegando. Eu creio que esse mês ainda nós vamos buscar nossa mudança em Garça, né? Minha cadeira giratória fica mais fácil. Opa, perdão, meus irmãos. Bati o pé aqui. Vamos para a palavra que nos é proposta. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Eu já quero, desejar a todos a paz do Senhor. Que o Espírito Santo alcance todos em nome de Jesus e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Livro de Jó, capítulo de número 1. Nós vamos começar no versículo 1 também. E vamos fazendo a leitura. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a virtude e a tentação e as perdas de Jó. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, 500 jumentas, e também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó
continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e ao seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto está na tua mão. Vamos de novo. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentos pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. E estando este ainda falando, veio outro, e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe meu amigo Rogerinho. Ao cooperador Eliabe, Deus abençoe em nome de Jesus. Nós temos que entender primeiro, irmãos, que tem coisas na nossa vida que nos sobrevém, alguém diz: está no erro, está em pecado, fez alguma coisa de mal para receber aquilo. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jó era homem íntegro, reto, se desviava do mal e era temente a Deus. A Bíblia diz que em Uz, não haveria no Oriente homem mais rico que ele. Deus abençoe, meu irmão Kleber, seja bem-vindo em nome de Jesus. A Bíblia vai nos contar que Jó, ele tinha qualidades. A Bíblia não marca, anota defeitos de Jó, porque ele era temente a Deus, íntegro, a integridade estava ilesa, reto, e além de tudo se desviava do mal. A Bíblia diz que Jó estava num dia santificando pelos seus filhos, porque Jó entendia que nos banquetes que os seus filhos ali faziam, eles poderiam pecar contra Deus, e Jó sempre estava fazendo conserto. Por isso que é necessário conserto, irmão. Porque às vezes na situação há um erro, há um pecado, há uma situação
E nós, às vezes, acabamos falhando contra Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus estão tendo uma reunião do céu e Satanás aparece nos lugares celestiais, né? Não é no terceiro céu, porque lá ele já foi destituído da glória de Deus, né? Lá ele não tem mais poder de acessar, mas é no ambiente espiritual que está tendo a reunião e Satanás chega. E Deus pergunta para ele, de onde vem Satanás? E ele, de rodear e passear pela terra. Quando ele fala isso, Deus já logo diz para ele, observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, desvia-se do mal e ainda teme a mim? Ele disse, teme a Deus. Jó teme a Deus de balde? Ou seja, será que é verdade? Porque ele é rico, tem seus filhos, tem sua esposa, não está doente. Todo dia, onde ele coloca a mão, o Senhor vai acrescentando. As coisas de Jó estão frutificando. Tira, toca-lhe nos bens, para ver se ele não blasfema de ti na tua face. A Bíblia diz que Deus dá permissão, não é vontade. Entenda, a vontade de Deus não é permissão, irmãos. Diz, toca em tudo quanto ele tem. Só não lhe toca na vida, na alma, né? Então a Bíblia diz que Jó estavam lá. E o negócio acontece em efeito dominó. Jó estava e vem um e avisa, ó, tu perdeu, né? Perdeu, veio os sabeus, roubaram os bois, levaram as jumentas, né? Mataram os moços aos fios da espada e só eu escapei. Vem o outro dizendo, olha, caiu fogo do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei. Foi indo, né? Foi indo até chegar nos seus filhos. O interessante é que sempre que eu medito nessa palavra, eu entendo que sempre vai escapar alguém para dar a má notícia. A boa notícia, nem sempre, né? Mas a má notícia vem alguém escapar para nos dar, né? Para nos pôr para baixo, para dizer que acabou, né? E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor começou a falar comigo. De todas as percas que eu tive no decorrer dos anos. De todas as situações que eu vivi. E o Senhor falou para mim, qual é o teu sentimento? Teu sentimento é de lamento, em desistir, em pensar voltar para trás, em culpar a mim. O Senhor foi falando comigo e ministrando meu coração. E uma coisa errada que nós fazemos, irmãos, errada, aprenda assim como eu aprendi, tá? No decorrer dos anos. Nós queremos olhar para o outro. Nós queremos dizer que o outro não merecia receber o que ele recebeu. Nós queremos dizer que o outro está fazendo errado e está numa condição melhor que nós. Irmãos, esquece isso. Sai fora desse ambiente aí. Esse ambiente não é de Deus. Cada um vai ter o que merece. Pastor, mas ele faz o que é errado. É ele Deus, depois na hora que Deus for tratar com ele. O negócio é olhar para nós, para dentro de nós. Jó não culpou ninguém, né? Jó não olhou para aquele e falou, rapaz, você veio aqui para me trazer a má notícia? Não. A Bíblia diz que então, versículo 20, depois que Jó descobriu que os seus filhos tinham morrido, e todos os 10 filhos, né? 7 filhos e 3 filhas, morreram todos, de uma só vez. Jó fez o velório dos 10 filhos no mesmo dia. Aí a Bíblia diz que então, quando Jó soube, ele se levantou, rasgou o seu manto, e quando rasga o manto é sinal de humilhação, raspou a sua cabeça também, em sinal de humilhação, e se lançou em terra, e o propósito de Jó foi adorar. Mas às vezes nós não estamos querendo adorar. Quando vem a notícia ruim, nós queremos sair da presença de Deus, nós queremos desistir de tudo, nós queremos culpar alguém, nós queremos dizer que Deus não nos ama, nós queremos dizer que nós somos as pessoas que não fizemos nada para ninguém, mas estamos recebendo essa paga. E nós começamos a blasfemar contra Deus e a murmurar na situação. E Deus falou para mim,
Siga o exemplo de Jó. Não queira ter a paciência de Jó, porque para ter a paciência de Jó tem que passar pelo que Jó passou. Mas siga o exemplo de Jó no meio da situação, no meio da tribulação, no meio da adversidade. É adorar a Deus. Jó ficou no lugar mais alto da presença de Deus, os pés. Ele se lançou em terra dizendo, eu não posso, mas tu pode. Eu não faço, mas tu faz. Eu não sou, mas tu é. E olha o que Jó vai declamar. E disse, versículo 21, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, versículo 22, e em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O diabo achou que ele ia ter glória na boca de Jó. Jó disse, não, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Além disso, irmãos, quando Jó sofre tudo isso, ele é acometido de uma lepra. Deus abençoe Júlio em nome de Jesus. Ele é acometido de uma lepra. Seus 3 amigos começam a vir e analisar Jó, falando que Jó está em pecado, né? Porque é assim, quando alguém está bem, está na bênção, mas quando passa por uma adversidade, quem não é espiritual vai dizer que está em pecado. Irmãos, todo mundo passa por um tempo de tribulação. O ímpio, o que serve, o grande, o pequeno, o rico, o pobre, o novo, o ancião, o sábio, o não sábio, né? Todos vão passar por um momento de atribulação. Vão passar por um momento de dificuldade. Vão passar pela adversidade. Mas não é a adversidade que nos mostra quem somos, é a nossa atitude. Eu não canso de dizer que outrora eu era murmurador ao extremo. Mas o Senhor me tratou, porque a murmuração, irmãos, ela não traz coisa boa. A murmuração, ela traz serpente, a murmuração, ela traz morte, a murmuração, ela só traz coisa ruim. Pastor, traz serpente? Traz. Lê na palavra do Senhor em Gênesis a passagem do povo saindo do Egito, né? Melhor, Êxodo, saindo do Egito para a libertação. Quando o povo começa a murmurar, o que acontece? A serpente vem e começa a matar todo mundo, começa a picar o povo. Porque murmuração não atrai coisa boa. A Bíblia diz no versículo 22, e isso me chama muita atenção. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Se eu e você estamos atribuindo falta alguma a Deus, nós não entendemos quem é Deus na nossa vida. Irmãos, é um período. Foi uma prova de fogo que Jó passou. Mas ele não negou o nome do Senhor. A Bíblia diz que os seus amigos começam a analisar, dizendo, pecou contra Deus. Ele está errado. E Jó está sentado nas cinzas. O seu amigo ali no momento é um caco de telha, né? A sua esposa está olhando, né? Glória a Deus. Glória a Deus, Júlio. Que bom que a cirurgia foi um sucesso. E a Bíblia diz que a sua esposa disse para ele, né? Sai dessa situação. Amaldiçoa o teu Deus e morra. Porque o estado de Jó era de sofrimento. Mas, irmãos, às vezes o nosso estado é de sofrimento. Eu já passei algumas coisas que, aos olhos humanos, parecia que não ia dar certo. Ali era o fim. Aí Deus pegar e mudar todo o quadro. Mas Deus quer ver aonde está o nosso sentimento. Falar que ama a Deus quando o dinheiro está no bolso é fácil. Quando você abre a despensa, tem tudo que você quer comer. Quando você vai no carro, o carro não quebra, tem combustível. Né? A sua área de trabalho está frutificando. Né? Ministério como nós está frutificando, todo mundo está batendo na nossa costa. É fácil amar a Deus assim. Mas quando as coisas dizem não. Igual eu passei diversos apertos, diversas dificuldades, irmãos. Né? De não ter e olhar e Deus falar comigo. Você confia em mim, não vai pedir nada para ninguém. Não vai falar para ninguém.
E só eu e minha esposa ali, mas Deus nunca deixou faltar. Nunca. Quando nós confiamos em Deus, Ele não deixa faltar. É um período. Porque em todas as coisas materiais da terra, Jó tinha perdido. Só que ele não tinha perdido o mais importante, a presença de Deus. Às vezes você está dizendo, pastor, eu perdi isso, perdi aquilo outro. Além de você ser um testemunho, Deus quer tratar comigo e com você. Deus conhecia o coração de Jó. Deus não precisava fazer aquilo com Jó para dizer que Jó era temente, porque ele mesmo deu testemunho de Jó. Mas ele quis mostrar para o diabo que a excelência de Jó servir a Deus não estava naquilo que ele tinha, mas sim por aquilo que Deus era. Deus não quer que servamos Ele por carro, por cargo, por condição financeira, por status, por casa, por tudo que a terra nos oferece. Deus quer que nós sirvamos Ele, irmãos, por aquilo que Ele é, na sua essência. O que me chama a atenção nessa palavra, na presença de Deus, é que Jó foi um homem íntegro e sincero. Ele não também se sobrepôs sobre os seus amigos, mas o interessante é que vai passando, né? Porque depois de tudo isso, Elifas, um dos amigos, começa a repreender Jó, né? E disse assim: então respondeu Elifas, o temita, e disse: se atentarmos falar-te, enfadar-se-á. Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muito, esforçastes as mãos fracas, as fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçaram, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, tocando-te a ti, te perturbas. Porventura, não era o teu temor de Deus, tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde fora os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Com o hálito de Deus perece, e com os sopros da sua ira se consome. O bramido do leão é a voz do leão feroz, e os dentes do leãozinho se quebram. E perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, os meus ouvidos perceberam um sussurro dela entre os meus pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. Sobreveio-me o espanto e o temor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. E parou ele, mas não conheci a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está em pó, são machucados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem, sem que disso se faça. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Elifas está dizendo que Jó não tem mais condição, né? Está dizendo para Jó buscar Deus, porque estão achando que o estado de Jó é pecado, irmãos. Não. Nem tudo que nos sobrevém é por causa de uma má conduta. Nem tudo que nos sobrevém é porque nós estamos no erro, tá? Mas isso também não te dá o respaldo para ficar no erro. Eu não estou dizendo isso.
mas eu estou querendo pregar uma palavra de confiança nesta manhã para você. De esperar em Deus. Pastor, mas eu perdi tudo, né? Eu perdi tudo. Irmãos, é só um período. Deus é Deus para fazer. Você não perdeu tudo. Nós perdemos tudo. Quando nós temos tudo na terra e nós perdemos a presença de Deus, aí perdemos tudo. Mas quando as coisas da terra nos faltam, as adversidades nos cercam, né? Algumas coisas saem fora do lugar, mas nós estamos na presença de Deus, nós temos tudo. Deus prepara tudo, né? Depois de Elifas, né? Vem Bildade, vem, né? Zofar. Mas o que eu quero falar com você é sobre Jó 14, do versículo 7, que diz assim, né? Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer, o seu tronco no pó, aos cheiros das águas brotará e dará ramos como planta. Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco. Irmãos, nós não precisamos ter um mar infinito. Mas se nós confiarmos aos cheiros das águas, a árvore cortada ela brotará. O Senhor está dando uma palavra de renovo para nós nesta manhã, de confiança. Às vezes nós estamos olhando para trás as percas que sofremos em 2024, as dificuldades que enfrentamos, né? Os desencorajamentos que recebemos, porque tem isso, tem pessoas que nos encorajam, mas tem os desencorajamentos. Se nós formos esperar ter condição para fazer as coisas, irmão, nós nunca vamos fazer. Porque Deus conta com valente. Eu não estou dizendo para você ir na sua própria mente e falar, eu vou fazer. Não, mas se Deus liberou uma palavra, fique com aquela palavra. Fique com o propósito. Né? Eu aprendi algo no meio da minha caminhada cristã. Quer construir algo para Deus? Né? Eu estou falando de construção física. Quer fazer algo para Deus? A primeira coisa que nós temos que fazer é tirar do papel. Como, pastor? Se tem um projeto, a primeira coisa que tem que fazer é o alicerce. Dá um jeito, cava o alicerce. Depois Deus vai começar a enviar os materiais, né? Porque nós esperamos ter a condição primeiro, chegar, ter os edificadores, ter pedreiro, ter servente, ter armador, ter tudo, né? Para fazer a obra. Não. É a mesma coisa no reino espiritual. Nós não podemos esperar. Ah, mas fulano não ora, eu também não vou orar. Para com isso, irmão. Oração é particularidade com Deus. Eu oro junto com a minha esposa, né? Amo orar com a minha esposa. Mas tanto ela como eu temos a nossa particularidade em oração. Porque se um dia nós fizermos uma viagem, ou vou mais profundo, se um de nós faltarmos, acaba a oração? Acaba a adoração a Deus? Não, irmãos. Nós temos que ter intimidade com Deus. Ah, mas fulano não faz, eu não vou fazer. Irmãos, faça o que Deus te chamou para fazer. Se fosse pelos 3 amigos de Jó e pela sua esposa, teria acabado tudo. Né? Porque a esposa falou, Jó, você está numa condição deplorável. Né? Você está numa situação, porque a esposa sofreu tudo junto com Jó. E no momento, né, de loucura dela, ela falou. Não que a esposa de Jó era ruim, mas num momento de loucura, num momento de provação espiritual, ela falou, né? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Mas ela não estava contra Jó. Ela não estava contra Deus. Mas por isso que a Bíblia diz, anda em 2. Se um cair, outro levanta. Se um estiver fraco, outro está forte. Mesmo Jó na situação, ele estava na espiritualidade. Por isso que ele não caiu, irmãos. Por isso que a sua esposa foi a mesma que deu os outros filhos para Jó. Filhos bonitos, ele foi restituído. O nome do Senhor foi glorificado. E o que nós temos feito para Deus, para o nome de Deus foi glorificado. Para que o nome de Deus seja glorificado, melhor dizendo. O que nós estamos planejando para esse 2025, que Deus é o primórdio de tudo. Porque se eu vou falar algo para você, sincero. Se Deus não estiver na direção, irmão, vai dar errado. Tá?
Ah, pastor, mas fulano fez, parece que deu certo. Ó, tudo que sobe rápido, uma hora vai ter que descer. Mas na presença de Deus é degrau. Um degrau por vez, tá? Um degrau por vez para nós valorizarmos o que Deus tem. E eu quero dizer para você que mesmo que pareça que você é uma árvore cortada, que cortaram os seus ramos, os seus galhos, o seu tronco, disseram palavras que você não ia conseguir, que você não ia chegar, que não ia dar certo, eu quero profetizar na tua vida que ao cheiro das águas vai brotar. A esperança de Deus está chegando sobre a tua vida. Nós estamos no terceiro dia de janeiro de 2025. Terceiro dia, irmãos. Terceiro dia. Tem pessoas que estão viajando, tem pessoas que estão na praia, tem pessoas que se planejaram o ano inteiro para fazer uma viagem. Glória a Deus por isso. Mas vai chegar o dia de lutar de novo, né? Vai chegar o dia de você enfrentar suas adversidades. Vai chegar o dia de você lutar com a sua vida, com os boletos, com os enfrentamentos. Mas eu quero dizer para você, pergunta para Deus o que você deve fazer. Adore a Deus em toda circunstância, porque nós temos esse costume. E é um costume errado. Ah, é o diabo. Não. Nós temos que fazer igual Jó. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome santo do Senhor. O diabo não teve glória em nenhum momento na vida de Jó, porque ele não permitiu. Nem de tomar. Jó atribuiu ele. Falou, não, se eu estou perdendo é porque Deus permitiu. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome santo do Senhor. Agora, as nossas palavras dizem mais de nós do que nós mesmos. O que nós estamos profetizando, proferindo com a nossa boca? Ah, pastor, mas eu não sou profeta. Quem disse que não? Tudo que nós liberamos palavra tem poder, seja ela bom ou seja ruim. Quem disse para você que a palavra não surte efeito? Se você só xinga, só traz coisa ruim, irmão, só coisa ruim vai ter na tua casa, no teu trabalho. Se você só amaldiçoa a cidade que você mora, se você só libera a palavra no comércio da sua cidade, só vai trazer coisa ruim. Começa a profetizar, faz diferente. Começa a chamar a existência. Porque, irmãos, essa ousadia Deus me deu. E aonde eu estou, profetizo. Não sei se eu já falei isso aqui, mas Deus está falando para mim lembrar. Cheguei aqui no Goiás, né, pouco mais de 40 dias, eu e minha esposa. E eu fui no mercado e conversando. Rapaz, começou a conversar comigo, você é novo aqui, né, porque eu acho que é do jeito de falar, ou não vê, porque conhece, bastante gente conhece todo mundo. Falei, sim, sou o novo pastor aqui da Sua Senhora Deus. Ele disse para mim, o estado de São Paulo é avançado, é mais para frente. Eu falei, é bom o estado de São Paulo. É só que não cresce. Eu falei, não cresci. Ele disse, quem falou? Eu falei, eu. Ele olhou para minha cara assim, assustado. Mas como? Eu falei, eu comecei a profetizar no dia que eu coloquei o pé nessa cidade aqui. Que as coisas vão mudar. Ô pastor, o senhor está se sentindo melhor? Não. A Bíblia diz, a Bíblia me dá respaldo e segurança, que a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Eu vou ficar marcando toco, vou ficar correndo atrás de coisa que nem está dizendo aí que não vai dar certo, irmão? Eu vou acreditar na palavra que foi liberada, uma palavra maligna dessa? Não. Porque as pessoas vão liberando essas palavras porque ouviram. Eu falei, não, vai crescer em nome de Jesus e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele falou, amém, então. É isso que muda a situação, não é a causa, é como nós estamos agindo diante dessa causa. Ah, pastor, meu marido ainda não chegou para Jesus. Profetiza sobre a vida dele. Use o fruto do Espírito na vida dele. Mansidão, temperança, longanimidade, paz, gozo, fé. Começa a mudar ele, começa a mudar ela, com as suas atitudes. Ah, mas meu filho está nas drogas. Começa a profetizar sobre a vida dele quando aquela vizinha fofoqueira, sei lá, quem começa com a fofoca, né? Porque homem também, quando dá de ser fofoqueiro, é pior que mulher. Começa a falar contra a sua filha, contra o seu filho, e fala, opa, é bênção de Deus. Deus falou que vai mudar a história, Deus falou que vai mudar a situação, eu não aceito isso sobre a minha vida, eu não aceito isso sobre a minha casa, eu não aceito isso sobre a minha família. E começa a mudar a situação. Agora nós estamos de mão atadas porque nós aceitamos tudo que os outros falam. Porque nós ficamos com medo de impor aquilo que Deus nos falou, irmãos.
Para com isso. Para com isso, comece a profetizar palavras boas. Pode não dar certo hoje, mas eu vou tentar no amanhã. Pode não acontecer hoje, mas no amanhã eu estou esperando. Eu não espero acontecer, não. Eu glorifico a Deus antes de acontecer. Ah, pastor, mas o senhor é pastor. Indiferente, irmãos. Eu só estou pastoreando hoje porque eu acreditei na palavra de Deus. Eu acreditei na promessa de Deus. Porque se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. Ah, mas o senhor é pastor. O Espírito Santo, ele se move diferente na vida do pastor? Quem não é pastor? Não. Ele é o mesmo Espírito Santo. É a mesma palavra, é a mesma conduta, é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, é o mesmo céu. E é a promessa. Ei, não adianta ficar chorando por aquilo que foi perdido, mas comece a glorificar a Deus por aquilo que vai ser restaurado. Comece a glorificar a Deus por aquilo que vai ser tomado de volta. É seu. Se Deus te deu, é seu. Se Deus falou que é teu, ninguém pode tomar, irmãos. Pode até mais ou menos um período de tempo, né, escapar das suas mãos, porque nós não temos o controle de nada. Quem tem controle, quem tem o poder, quem é o Deus soberano é Deus, né? É Jeová. Mas nós temos que usar a palavra. Comece a profetizar. Jó não teve nenhuma atitude ruim em palavras. Por mais que a sua alma doía, o seu corpo estava enfermo, Jó glorificava a Deus, ele pedia perdão, ele pedia reconciliamento, ele pedia misericórdia de Deus. Vamos lá que parou. Jó, capítulo 42, versículo 1. Deixa eu pôr aqui que o pastor gesticula, né? O pastor é uma benção. Vamos lá. Jó humilha-se perante ao Senhor e lhe dá glória. E dá-lhe glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. E com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso eu me abomino e me arrependo, e no pó e na cinza. Versículo 7. Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele, oferecer sacrifícios. E sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifas, o temita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou
a face de Jó. Deus aceitou a oração de Jó, porque os três falaram que não era do Senhor. Toma cuidado. Como disseste, assim diz o Senhor, é a vontade de Deus. Às vezes é a nossa vontade e nós estamos dizendo que é a vontade de Deus. Cuidado, irmãos, vigia. Vamos lá. Versículo 10. Então o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, de tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 6 juntas de bois, 1.000 jumentas, 6.000 camelos e 1.000 jumentas, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira, Gemima, e o nome da outra, Késia, e o nome da terceira, Querem, Apuque. E em toda a terra não se acha mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, e o filho dos seus filhos, até a 4ª geração. Então Jó morreu velho e farto de dias. Além de Deus devolver a Jó tudo quanto ele perdeu, devolveu em dobro. As suas filhas agora eram as mais belas, né? De que todas. E Jó não viu só a primeira, viu? Depois os 10 filhos que morreram, já era uma geração. Agora ele viu, depois disso, a primeira, depois a restituição. A segunda, ele viu os filhos, os netos, os bisnetos e os tataranetos, né? A 4ª geração de Jó sendo abençoada, e ele vendo tudo isso com seus olhos. Viveu 140 anos e morreu fartos de dias, né? Não morreu com lamento, não morreu com dor. E é isso que Deus está dizendo para nós. Se nós confiarmos, Deus vai restaurar. Deus vai virar a situação quando nós entendermos que a oração, ela faz em muitos seus efeitos. Ela pode ir em muitos seus efeitos. Começa a orar, começa a apresentar a Deus. Eu não sei qual é a causa, eu não sei qual é a dificuldade, mas sei que Deus, ele pode mudar a situação. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, se Deus assim nos permitir. Segunda-feira nós estamos de novo com a Manhã com Propósito. Se tem alguém que precisa de oração, se prontifique aí, coloque o nome dele, coloque o nome dela aí. Nós vamos encerrar essa live em nome de Jesus. Lembrando para você que é de Aporé, Goiás e região, hoje temos o culto de cura e libertação, às 19h30. Faço assim um convite para que você esteja conosco e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Tem alguém que precisa de oração nesta manhã? Escreva aí o nome, o pedido de oração, nós vamos orar. Não tendo, que o nome do Senhor vai sendo glorificado. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe os teus projetos. Deus abençoe os teus sonhos, em o nome de Jesus. E nós estaremos sempre, né, orando. E também, pastor Eduardo pede oração pela vida minha própria e da minha esposa, né, da nossa parentela, que sempre, né, que nós se propusemos a fazer alguma coisa para Deus, tem levante. Então eu quero pedir encarecidamente que você assim também ore por nós, em o nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor, né? E nós, cada um vai voltar para os seus afazeres. Eu estou no meu lar, então não preciso voltar para ele. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigado por esta manhã, Senhor, pelos propósitos, pelas bênçãos, pelas curas, restauração, vivificações, milagres, meu Pai. E o teu nome vai sendo glorificado, Pai. Eu te peço nesta manhã que o Senhor alcance-os de perto, alcance-os de longe, meu Pai. Que a oração, Senhor Jesus, ela venha a ser a chave da vitória, porque ela é a chave da vitória. Às vezes nós queremos transformar outra chave.
Nós queremos, Senhor, meu Pai, ficar com súplica para pessoas, para homens, meu Pai. Ou se não se lamentando, Senhor, no lugar de dor, no lugar de lamento, meu Pai. No lugar de falsa humildade. Mas nesta manhã eu profiro em nome de Jesus, que é diante dos teus pés que nós vamos achar, meu Pai. Senhor Jesus, a providência, é diante dos teus pés que nós seremos renovados, é diante dos teus pés que nós seremos alcançados. Ser conosco nesta manhã, fica conosco em o nome de Jesus. Atenção para as bênçãos, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos, sempre todos digam amém. Está encerrado mais um culto em o nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Um excelente final de semana.